Boa noite, queridos irmãos e amigos, graça e paz. É uma alegria estarmos aqui juntos nessa noite para meditarmos na santa palavra do Senhor. Nós vamos nesse momento abrir a palavra de Deus, a Bíblia, no texto que está no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 ao 16. 1 Reis 17, 8 a 16. Falaremos sobre o tema Providência de Deus em tempo de crise. Elias e a viúva de Sarepta. Assim diz a palavra do Senhor. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazemo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Oremos. Santo e eterno Pai, misericórdia te pedimos nessa noite. Fala, Senhor, aos nossos corações e tenha misericórdia de nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Providência de Deus em tempos de crise. Elias e a viúva de Sarepta. Sarepta era uma cidade costeira. Estava localizada na região da Fenícia. Ela localizava-se ali entre o norte de Tiro e entre Tiro e Sidom. Era uma cidade costeira, uma cidade gentílica, formada em sua maioria por não-judeus. E Deus então, num momento de grande crise, num momento de grande dificuldade, num momento de fome, de escassez, Deus manda o profeta Elias passar algum tempo naquele local. Lá o profeta Elias seria sustentado por Deus através de uma pobre viúva. Nós observamos aqui que, nesta época, havia uma grande fome em todo o território de Israel, o reino do norte. Isto devido a uma grande seca prolongada. Essa seca foi predita pelo próprio profeta Elias, que devido ao terrível pecado do povo de Israel e daquele povo daquela época, devido à grande idolatria, devido ao culto a Baal, devido a orgias sexuais que envolviam no culto, havia uma depravação, uma imoralidade, pecado, idolatria, e assim Deus faz com que não chova por cerca de 3 anos e meio. O pecado traz terríveis consequências para o ser humano. Vejamos, primeiro, consequência do pecado e a graça de Deus. Lembrando que graça é um favor imerecido.
Levítico 26, versículo 1, nos diz assim, é Deus dizendo: não fareis para vós outros ídolos, nem vos levanteis imagens de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E nesse versículo, o nome Senhor está escrito em letras garrafais. Aqui se trata de o Senhor Jeová, traduzido do nome que chamamos também de Yahvé. Esse Deus eterno é o Criador dos céus e da terra. Esse é o Deus que tem todo o controle de todas as coisas. É o Deus criador e sustentador. Quando, na história, quando o rei Acabe, que é o rei de Israel, o reino do norte, ele casa com uma mulher perversa chamada Jezabel. Jezabel, ela era natural de Tiro. Ela era de outra nação. Ela era uma mulher ímpia, idólatra, que promovia a adoração a Baal. Baal era tido como deus da chuva, da vegetação, da fertilidade. Então, como esse Deus era tido como Deus da chuva, o profeta Elias profetiza seca. Não vai chover até que de fato Deus, sobre minha palavra, mande a chuva. E diante então de Acabe, ele faz essa profecia da grande seca que aconteceu nesta época, por causa do pecado e da desobediência do povo a Deus. Seria o juízo de Deus sobre a nação, o juízo de Deus sobre o povo perverso, obstinado ao pecado. Diz Tiago, capítulo 5, verso 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, isto é, com insistência, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Elias era o profeta de Deus. E diante daquele momento de pecado, Deus então pune o povo com falta de chuva, com seca, com fome, não é? A fome aqui, há então dificuldades. O pecado, prezado amigo e irmão, o pecado sempre traz desgraça. O pecado traz destruição. O pecado gera a morte. Mas o que é pecado? Talvez você pergunte. Pecado é rebeldia contra Deus. Pecado é desobediência à lei de Deus. Pecado é afronta a Deus. Nós vivemos hoje no meio de um mundo pecaminoso. O mundo cheio de rebeldia do pecado. E o pecado então traz danos, prejuízos, destruição, miséria e morte. A Bíblia diz em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus é um Deus de misericórdia e graça, mas o homem é pecador. O homem precisa se arrepender dos seus malfeitos, dos seus pecados. Deus é um Deus paciente, ele é tardio em irar-se, diz a palavra de Deus. Ele é um Deus gracioso, que sempre dá uma nova chance ao pecador arrependido. Ele é um Deus que nos dá uma nova oportunidade de vida. Deus é bom, Deus é gracioso. Em nosso texto nós vemos que a grande seca, ou a grande fome, vamos assim dizer, não estava restrita somente ao território de Israel, o reino do norte, mas estava também sobre a região da Fenícia, uma região fora dos limites de Israel, um outro país, um país idólatra, um país onde o povo adorava ao deus Esmun. Então se pergunta, por que Deus mandou Elias sair de um lugar onde havia grande seca e miséria e ir para outro lugar onde também havia seca e fome? Nós podemos ver que Deus tem um propósito. Eu quero fazer uma aplicação aqui às nossas vidas, que nós precisamos observar uma coisa.
Deus sempre cuida e supre as necessidades dos seus servos fiéis. Primeiro, Deus estava cuidando do profeta Elias nos mínimos detalhes. Devido àquela profecia, o profeta começou a ser perseguido pelo rei Acabe. Então Deus o protege, retirando Elias da presença do ímpio e perverso rei Acabe, que era marido de Jezabel, a mulher mais perversa da Bíblia. Segundo, também observamos que Deus tinha uma grande obra na vida do profeta Elias, naquele lugar. Deus queria fazer um grande milagre ali. Elias seria o canal de Deus na bênção de uma família. Deus seria glorificado. Deus faria ali naquele local um grande e poderoso milagre. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de misericórdia. Através do profeta Elias, Deus abençoaria uma pobre viúva e seu filhinho e também a vida do próprio profeta. Segundo ponto, uma viúva pobre e desamparada encontra a graça de Deus. Observe uma situação que nós precisamos notar aqui. Em nossos dias, nosso país, vamos usar como exemplo, por mais difícil que estejam os dias difíceis, dias de tribulação, dias de, podemos dizer, doenças, né? Epidemias, dias de tensão, de pressão, as viúvas de nossos dias, elas ainda têm ou conseguem algum recurso, muito ou pouco conseguem. As viúvas dos nossos dias, elas às vezes têm, a maioria tem, né, aposentadoria, algumas têm pensão, na sua maioria sim. Além de benefícios do governo, por exemplo, Bolsa Família e por aí vai. Mas naquela época do Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento, não existia benefício do governo, não existia aposentadoria. Quem era viúva naquele tempo estava totalmente desamparada. Não havia trabalho disponível, não havia recursos financeiros, não havia Bolsa Família, nem aposentadoria, nem pensão, nem auxílio emergencial, nada. Nada disso. Viúva naquela cultura não tinha valor, era ignorada, era desprezada, completamente desamparada. Viúva ela vivia uma vida de temores e desilusão. O que será da minha vida amanhã? Porque não tem comida, não tem trabalho, não tem dinheiro. Mas diante do Senhor nosso Deus, nem tudo está perdido. Ainda há esperança. Eu olho para o texto da Bíblia e eu vejo Deus dando uma ordem. Irmãos, quando Deus está no controle, e Deus está no controle, e Ele também precisa estar no controle da sua vida. Deus está no controle, Deus está na sala do comando do universo. Mas Ele precisa que você dê espaço a Ele na sua vida, que a sua família dê espaço a Ele. Olhando para o texto, Deus manda o profeta Elias, lá em 1 Reis 17:8, diz assim o texto: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta. Deus está dando uma ordem para Elias, levanta, se prontifique, vai à cidade de Sarepta, sai do território de Israel, você vai demorar alguns dias ali. Olha, eu ordenei que uma mulher viúva lhe dê de comida. A princípio, a gente olha para esse texto e a gente até estranha, né? Como uma viúva pobre, sem alimento, vai sustentar Elias? Aos olhos humanos parece impossível, mas aos olhos de Deus tudo é possível. No verso 10 nós lemos assim: então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ao chegar naquela cidade, o profeta Elias viu uma mulher que não estava parada nem de braços cruzados, mas aquela mulher estava agindo, dando o melhor de si, fazendo o possível para se subsistir, né? Fazendo o que estava ao seu alcance, ela estava se esforçando, ela estava apanhando lenha. A princípio o profeta pede água,
E depois ele chama ela de volta e fala, ó, traz também aí pão, né? Traz também alimento. E aquela mulher vai ser muito sincera. Ela vai dizer, eu não tenho nada, a não ser um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E eu estou aqui pegando esses cavacos, essa lenha, para preparar esse alimento para mim e para o meu filho, e nós vamos comer e morrer porque não tem mais. É interessante, meus irmãos, que Deus é o Deus que supre. Ali não havia recursos financeiros e não tinha onde comprar comida, porque devido à grande seca, à grande escassez de comida e alimento, não era só naquela cidade, em toda a região não tinha comida. Então mesmo se aquela viúva, ou mesmo se o profeta tivesse dinheiro, com dinheiro não iria poder comprar nada. Que situação! Em nossos dias, nós também passamos por lutas. Às vezes alguns passam lutas e privações de alimento, alguns passam privações de trabalho, alguns endividados, não é? Irmãos, será que o que nós estamos passando hoje não seria o juízo de Deus sobre o mundo perverso? Eu creio que sim. Nós vivemos dias de grande frieza espiritual. Nós vivemos dias em que o homem não honra a Deus. Deus não é convidado de honra. Deus não é convidado especial em muitos lares de nosso país, em muitas vidas em nosso país. As pessoas estão distantes de Deus. As pessoas não querem saber de Deus. As pessoas zombam e escarnecem de Deus. Muitos o ignoram totalmente. E Deus, então, creio eu, está sacudindo nossa nação. Deus está sacudindo o nosso mundo para que haja um despertar, para que o homem volte-se para Deus, para que Deus possa agir na sua vida. Deus, ele quer nos abençoar, mas ele não vai abençoar a todos. Ele vai abençoar aqueles que pela fé o recebem. Uma coisa que eu quero observar nesse texto é que esta mulher, ela foi humilde. E ela reconhece, né? Ela reconhece certamente que Elias era um homem de Deus. Elias era um profeta muito conhecido na sua época. Certamente a fama do profeta chegou àqueles territórios. Aquela mulher responde de uma maneira muito interessante. Tão certo como vive Jeová, Yahvé, o teu Deus. Quer dizer, aquela mulher reconhece que o Deus é de Elias. Era o Deus que era adorado em Israel. Mas aquela mulher, ela obedece o profeta. Isso nos mostra que ela, obedecendo ao profeta, ela está se submetendo a Deus. É preciso que você se submeta à vontade de Deus. É preciso que você obedeça a Deus com fé e humildade. Tem pessoas que querem receber a Deus, mas não se submetem à vontade de Deus. Tem gente que querem as bênçãos de Deus, mas não abandonam os seus pecados. Aquela mulher vivia num território que era idólatra. Ela vivia numa terra idólatra. Mas agora ela tem um encontro com Deus através do profeta. E ela se submete a esse Deus. E por isso nós cremos que Deus a abençoou. Nesses momentos que estamos passando, nesses dias de sofrimento, há dias de sofrimento, né? Quantas pessoas desempregadas, quantas pessoas morrendo nos hospitais, aflições, lutas, desespero. As pessoas precisam buscar Deus, porque Deus é o Deus de misericórdia. Deus ouve as nossas orações através de Jesus Cristo. Nós precisamos clamar a Deus com fé e com perseverança, com insistência. É interessante que mesmo nós passando por dias difíceis, nós podemos crer, porque nem tudo está perdido. Ainda há esperança em Deus. Deus não está ausente. Deus não está com os ouvidos tampados ou com os olhos fechados para não ver a nossa agonia e o nosso sofrimento. Deus é um Deus presente na vida daqueles que creem. Deus é um Deus que está disposto a socorrer. Você crê? Isaías 59, preste atenção nesse texto. Isaías 59, versículo 1 e 2 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, isto é, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus.
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus está disposto a nos ouvir, Deus está disposto a nos socorrer, mas o pecado é que nos atrapalha de receber a bênção. Terceiro e último ponto, Deus realiza um grande milagre na vida daquelas pessoas, daquela família e na vida de Elias, né? Anteriormente, no início do capítulo 17, 1 Reis, capítulo 17, lá no verso 1 a 4, nós vemos que por causa da grande fome, o Senhor havia mandado Elias para a banda do Oriente. O texto conta uma outra história. Lá Deus havia mandado Elias para a banda do Oriente. E ao pé de uma bica d'água, a torrente de Querite, Deus então sustenta o profeta ali através de corvos. Mas agora quando aquela torrente do Querite, lá no capítulo 17, versículo 1 a 4, quando aquela torrente seca, Deus então vai providenciar um outro meio para subsistência do profeta. Ele manda então Elias ir à casa dessa viúva lá em Sarepta, em Sidom. Nós vemos que Deus, Ele supre as nossas necessidades. Ele cuida dos servos fiéis. E ali, na casa daquela viúva, em Sarepta de Sidom, a Bíblia fala que não faltou pão. Ela foi recompensada por Deus pela obediência e fé. O Senhor Deus fez um milagre ali, fez a farinha durar e o azeite nunca acabou, né? A farinha não se acabou e o azeite nunca faltou até o dia em que houve chuva sobre a terra. Deus cumpre as suas promessas, Deus supre as nossas necessidades. Clame a Ele com fé, entregue o seu problema a Deus. O texto não diz que aquela mulher orou a Deus, mas nós vemos aqui que ela creu. Eu imagino que ela pode ter até orado a Deus. Eu imagino até que o coração dela estava voltado para o Deus de Israel. Eu imagino que quando ela ouviu a palavra pela boca do profeta, ela creu e ela obedeceu. Nós precisamos crer e obedecer a palavra de Deus. Hoje a graça de Deus, o favor de Deus também te alcança. Creia, busca o Senhor com fé. Concluindo, muitos nas histórias bíblicas ficaram de fora da bênção, isto é, não receberam as bênçãos de Deus em suas vidas. Estes não receberam porque eram incrédulos, duros de corações, miseráveis pecadores. Por exemplo, vamos ver aqui um exemplo. No Novo Testamento, muitos rejeitaram a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Prova disto é que quando Jesus foi rejeitado em Nazaré, ele disse o seguinte, lá em Lucas 4:25. Ele disse, na verdade vos digo, que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias. Muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Verso 26, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Eu vejo aqui dois exemplos de pessoas. Jesus estava dizendo para aqueles de Nazaré, olha, vocês são duros de coração, vocês não me recebem, vocês não recebem a palavra de Deus que eu prego, vocês não recebem o Messias, o Salvador que sou eu, enviado por Deus, o Filho de Deus. Também lá no passado, o povo não recebeu a palavra de Deus. O profeta Elias foi enviado e curou, né? Ou melhor, fez um milagre na vida de uma viúva em Sarepta. Havia muitas viúvas, mas somente uma recebeu a bênção. E aí Jesus cita o general Naamã, que era um sírio, que buscou a Deus para ser curado. O profeta Eliseu mandou que ele se banhasse ou se lavasse 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã foi curado porque obedeceu. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos ir ao encontro do Senhor, como Naamã foi. Naamã foi ao encontro do Senhor e ele recebeu a bênção.
Precisamos buscar ao Senhor de todo o coração. Você já fez isto? Você já orou a Deus hoje? Você já leu a Bíblia hoje? Você já tirou um tempo hoje para estar diante do Senhor? É interessante que Deus enviou o profeta Elias para ser bênção na vida daquela mulher, daquela família ali em Sarepta de Sidom. Mas também Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Jesus veio a este mundo e morreu na cruz para te salvar, para nos salvar. Nós precisamos ter fé em Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz e ressuscitou. Ele hoje quer nos salvar. Ele hoje quer nos proporcionar esperança e vida eterna. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, isto é, o presente gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ainda neste mundo, Deus quer te abençoar, mas precisa você buscar com fé. E não somente neste mundo, mas por toda a eternidade. Deus quer te dar uma vida eterna com Deus em Cristo Jesus. Elias foi enviado por Deus para ser bênção na vida daquela viúva. Jesus foi enviado por Deus para ser bênção a nós hoje, para nos dar uma nova oportunidade, uma nova vida com esperança. Você crê? Receba Jesus Cristo em seu coração. Receba-o pela fé. Creia, mude de vida, largue os seus pecados e viva em paz com Deus. Nem tudo está perdido. Creia! Deus está no controle. Entregue sua vida a Ele. Busque a Deus com fé e verás a bênção de Deus em sua vida. Que Deus te abençoe, prezado ouvinte, prezado irmão. Oremos. Santo e eterno Pai, eu coloco todos esses que estão nos ouvindo nas tuas mãos. E peço a Deus que o Senhor supra as necessidades de cada um. Senhor, se houver entre estes familiares internados, que o Senhor os visite agora e os salve, Pai. Que o Senhor restabeleça a sua saúde, mas primeiramente que o Senhor lhes dê vida eterna. Senhor, também esses que estão desempregados, ó Pai, impedidos de trabalhar, que sequer têm condições de comprar ou adquirir alimentos, ó Pai. Senhor, esses que estão passando por lutas, ó Pai, dificuldades das mais diversas, tribulações, opressões do mal, que o Senhor, em nome de Jesus, os liberte. Traga paz, refrigério, traga a tua graça, a tua misericórdia, em Cristo Jesus a todos nós. Em nome de Jesus, misericórdia pedimos. Amém. Deus abençoe a todos.